Vamos começar com alguns dados econômicos. No ano de 2019, a importação de medicamentos no Brasil ficou no 10º lugar do ranking dos produtos mais comprados pelo nosso país. Isso gerou uma participação de 2,5% mais ou menos no total de importações feitas pelo Brasil no ano de 2019. Foram 4,3 bilhões de dólares gastos com medicamentos. Pessoal, é bastante coisa, né? E em 2020 esse número já deu uma aumentada, obviamente por conta da pandemia, o consumo de medicamentos aumentou muito aqui no país e até maio foram importados 1,95 bilhão de dólares. Esse número já colocou os medicamentos na 7ª posição do ranking de produtos mais importados pelo Brasil até essa data, em maio. Mesmo antes da pandemia, pessoal, já era possível notar um aumento do consumo e das importações de medicamentos aqui no Brasil, principalmente devido a programas governamentais, como por exemplo Farmácia Popular, provavelmente vocês conhecem e algumas pessoas até devem fazer uso, aliado ao aumento do número de idosos aqui no país também. Então isso acelerou muito o ritmo das importações. Em relação aos outros países, o Brasil desenvolve e produz muito poucos medicamentos. A maioria dos medicamentos que a gente consome aqui realmente vem de fora, o que não tem outra opção. Como a gente produz pouco, a gente precisa ir ao mercado internacional para comprar, suprir a demanda que a gente não tem aqui internamente. Os impostos de importação em cima dos medicamentos, ele pode variar de 0% a 14%. E essa variação ela está ligada à disponibilidade do medicamento no mercado interno e à necessidade do mercado nacional em ter aquele produto. Quanto maior a disponibilidade no mercado local, mais alto é o imposto e vice-versa. Contudo, em casos onde não exista nenhum similar nacional e aí você realmente precisa usar o produto importado, o imposto de importação ele pode ser bem mais baixo. Então tem essa variação, a gente precisa analisar caso a caso, medicamento por medicamento, para entender melhor a faixa de imposto que ele está alocado. Durante a pandemia, o governo federal chegou a conceder uma redução temporária de 0%, o imposto de importação chegou a 0% para uma lista enorme de produtos relacionados aos cuidados médicos, com a saúde, enfim, a gente já comentou isso aqui no canal, inclusive. E dentro dessa lista também tem alguns medicamentos incluídos. Pessoal, o órgão que regulamenta as importações, as operações de comércio exterior referentes a esse tipo de produto é a Anvisa. E muita gente que trabalha com comércio exterior já fica de cabelo em pé só de ouvir falar o nome desse órgão, Anvisa. A Anvisa é morosa, a Anvisa demora, a Anvisa é chata, a Anvisa é burocrática, a Anvisa é várias coisas. Mas é um órgão completamente necessário para regulamentar essas operações com um tipo de medicamento que é muito importante para a população e para o país. Também tem relação com o tráfico, com medicamento fraudado e tudo mais. Então a Anvisa é sim extremamente necessária, mas a gente também já comentou isso aqui durante a pandemia, e inclusive a Anvisa melhorou bastante as suas atividades, digitalizando parte dos seus processos. Então, lembrem-se disso. O processo de importar ou exportar, enfim, de comércio exterior para medicamentos é bastante complicado, é cheio de exigências, normal, porque é um produto que requer isso mesmo, e a Anvisa é quem toma conta desse tipo de operação por aqui. Uma curiosidade que eu tenho certeza que vocês têm: quem são, as maiores origens de países produtores de medicamentos? Bom, até o primeiro semestre, a lista era encabeçada pela Alemanha, seguida dos Estados Unidos, da Suíça, da China, da Bélgica, Itália, Irlanda, Dinamarca, Índia e França. Esses são os 10 países, os 10 principais países produtores de medicamentos e da onde os países do mundo inteiro vão buscar esse tipo de produto. Porém, a China vem aí despontando no mercado, óbvio. Como em tantos outros setores, a China também é um gigante dentro do setor farmacêutico. Inclusive, eu tenho certeza que vocês já estão lendo por aí, ouvindo também nos noticiários, as notícias sobre a vacina contra o coronavírus, a Coronavac, que a China desenvolveu, não é?
Gente, o papel da China nas importações, né, brasileiras de medicamentos tem sido fundamental. O crescimento é assustador, como muita coisa, né, que envolve a China. Dados do governo federal mostram que o Brasil importou até setembro deste ano de 2020 mais de 3 mil toneladas de insumos e medicamentos farmacêuticos do gigante asiático. Isso representa um salto de quase 26% comparado ao mesmo período do ano passado. Hoje, esse ranking que eu acabei de falar para vocês, ele já é encabeçado pelos Estados Unidos e a China fica em segundo lugar, porque os Estados Unidos movimentou quase 4 mil toneladas de medicamentos e a China está perdendo ainda por mais ou menos 1.000 toneladas. É bastante coisa, né? Ao lado da Índia, a China é um tradicional fornecedor de medicamentos e principalmente de princípio ativos. A Índia e a China são dois países bastante conhecidos por isso. Eu já fiz diversos processos de comércio exterior, de importação principalmente de princípio ativos, tanto da China quanto da Índia, isso é bastante comum. A estimativa da indústria farmacêutica é que 70% dos insumos que são essenciais para o funcionamento dos remédios fabricados, inclusive os fabricados aqui no Brasil, vêm tanto da China quanto da Índia. Analisando o nosso tópico de hoje, o destaque nas importações de medicamentos, principalmente da China, que fizeram o país, né, o gigante asiático, dar esse salto na tabela, no ranking, foram principalmente as importações de produtos imunológicos, como antibióticos. Claro que isso é reflexo da pandemia que a gente está passando por aqui, né? E a China, como eu já disse também, tem sido aí notícia no mundo todo por conta da Coronavac, a vacina contra o coronavírus que foi desenvolvida pela empresa Sinovac e que está em teste aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, localizado em São Paulo. O ministro da Saúde anunciou, né, que o governo federal compraria algumas doses da vacina para vacinar a população brasileira ainda este ano. Porém, o presidente Jair Bolsonaro disse que isso não vai acontecer, que o Brasil não vai comprar nenhuma dose de vacina da China porque ele não tem confiança na sua eficácia. E o estado de São Paulo já comprou 46 milhões de doses. O seu governador João Dória anunciou isso há algum tempo atrás também. E diz que vai sim fazer a vacinação da população de São Paulo com as vacinas Coronavac. Então vamos aguardar o desenrolar dessa história e assim que a gente tiver alguma novidade sobre as vacinas desenvolvidas para combater o coronavírus, nós com certeza vamos falar com vocês aqui no Comex na Prática. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre a indústria farmacêutica e como que ela é importante para o nosso comércio exterior aqui no Brasil. Muita gente tem vontade de ingressar nesse mercado, o mercado farma, que é bastante interessante, muito importante, mas também desafiador. A logística influencia e impacta diretamente na vida útil, inclusive, dos medicamentos. Então é muito importante, você precisa ter alguns conhecimentos técnicos específicos para aquele mercado. Mas tem muitos cursos, enfim, muitas opções aí no mercado. Você precisa se desenvolver, desenvolver algumas habilidades e principalmente estar preparado para trabalhar com esse tipo de mercado. Não esqueçam de dar o seu like no vídeo.